E vamos lá. Como Boa vai, noite, Marquinhos? tudo bom? Tudo em paz, cara. Tudo tranquilo? Prazer grande estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Então, para o pessoal aqui que eu estava falando antes de você entrar, então vamos fazer a introdução. Nosso grande amigo René Simões, muito obrigado por estar aqui conosco nessa live solidária da Casa Ronald McDonald. A gente está usando esses dias, René, para te levar um pouco de entretenimento para as pessoas, um pouco de diversão, um pouco de informação, retribuir um pouco que a gente recebe durante esses anos todos, né? E a gente sempre traz pessoas maravilhosas, pessoas que têm uma história maravilhosa, para a gente poder. É um bate-papo, né? Não é entrevista, é um bate-papo. Então, Uhum. desde já, muito obrigado por você ter aceite. Agradecer também ao Marquinhos, que fez esse link, né? Marcos Martino, que é um amigo seu também, que está muito feliz, que é teu fã. Aliás, todos nós somos seu fã, né? Por aceitar bater esse papo aí. Muito boa noite, René. Prazer grande. Já conheço bem a Casa Ronald. A minha cunhada, que já não está mais conosco aqui, foi voluntária vários anos aí e contava sempre das histórias, das coisas. E várias vezes eu tive oportunidades, mesmo não sendo um fã, mas no dia, o MAC Dia Feliz, né, que a gente sabe que a renda é revertida para vocês, eu ia fazer minha comprinha lá, levava as filhas, fazia tudo, porque o motivo era mais do que justo, né? Então, a gente, nesse momento em que está todo mundo tão sensível, né? Está todo mundo procurando uma razão de ser, quem sabe as pessoas não descubram que a solidariedade é uma das razões que faz a gente estar vivendo e vivendo com excelência. Isso é absolutamente importante. E que as pessoas às vezes acham que solidariedade é só você botar a mão no bolso e fazer uma contribuição, que isso é até a solidariedade mais fácil, né? É bem mais Mais fácil, rápida, né? é mais rápida do que aquela de você se dispor a ouvir as pessoas, doar os seus ouvidos, doar o seu tempo. Principalmente nesse tempo agora, Marquinhos, nós estamos com um problema muito sério. As pessoas estão precisando falar. Elas precisam falar. E por que que eu digo isso? Eu digo isso por uma experiência que eu vivi em Trinidad e Tobago. Eu era o técnico da seleção de Trinidad e Tobago e peguei já na metade da qualificação para a Copa do Mundo 2010. Já não dava mais, 2006, aliás, não dava mais para classificar, mas eu tinha que fazer 3 jogos. E um desses jogos era contra a seleção de Honduras. Eu convoquei a seleção, os jogadores chegaram e um desses jogadores chamava-se Mick Trotman. E ele é um cara mais engraçado do grupo. Ele jogava nos Estados Unidos, chegou, treinou comigo, veio e disse assim: professor, eu já não vejo a minha família há 3 meses. Deixa eu dar um pulinho na casa da minha avó. Às 11 horas eu estou de volta no hotel. Pode ser, pô, mais do que justo, cara. Mas não deixa passar das 11 não, porque a gente treina amanhã e depois nós viajamos e tal. Rapaz, às 6 horas da manhã tocou o meu telefone. Era o supervisor do time dizendo: ó, o Mick Trotman morreu. Eu digo: morreu? Mas Nossa, como assim, rapaz? Ele foi para a casa da avó, a avó morava a 600 metros da casa dele. E aí foi ele, a namorada e 2 irmãos sentados atrás do carro. Quando deu meia-noite e 30, isso o irmão me contou, o único sobrevivente foi um dos irmãos. Ele disse, e quando ele viu o horário, o professor ele ficou louco. Pô, eu combinei 11 horas, já são 1 hora da manhã. Eu tenho que sair. Ele pegou o carro e saiu voado para deixar os irmãos na casa dele a 600 metros, depois deixaria a namorada. Ele pegou uma depressão, foi no poste, morreu ele, a namorada, um dos irmãos e o outro irmão quebrou as 2 pernas. O único que não caramba. faleceu. Por isso eu sei desses detalhes todos que ele me contou. Você imagina, você está com 23 jogadores num hotel e o cara que é o mais engraçado do grupo, você ter perdido ele. Foi aí que eu descobri o que é a síndrome pós-traumática de acidentes. Porque eu me vi com um problema muito grande e disse, eu não tenho competência para lidar com esse problema. Aí fui correr atrás de psicólogos, me apresentaram
exatamente como se trata essa síndrome, né? E isso é muito usado principalmente na aviação. O avião caiu, você perdeu diversas pessoas, você não tem funeral, você nunca mais viu, é um negócio que arranca de você, né? E tem pessoas que reagem na hora, choram, se desesperam, a vida acabou. Tem outros que ficam passivos, sem traço nenhum. Esses são os perigosos. Ele vai dar um problema um mês depois, 6 meses depois, um ano depois. Ele vai estar grandes alterações e você não sabe que alterações são essas. Então, o que eu digo aí? Os psicólogos reuniram todo mundo, é preciso que você fale muito, eles forçam você até chorar, pede para você escrever, para você se comunicar o tempo todo da viagem que eu fiz. E eu digo o seguinte, as pessoas dentro de casa agora, duas pernas do tripé saúde, né? Que saúde é um tripé. Ela é biológica, ela é psicológica e ela é social. Se você está bem nesses três componentes, você é uma pessoa saudável. Só que nós, dentro de casa, por causa do vírus, a parte psicológica nessa, como é que está? Extremamente afetada, né? Porque há pessoas que dificilmente um casal vive 24 horas, né? O gostoso Sim. até é você sentir saudade. Ah, meu amor, cheguei, estava com saudade e tal. O reencontro muito bom. A parte social, né? É sentar no chão, falar besteira, tomar uma cervejinha, ir à igreja, ir à missa, né? A roda de amigos. Isso tudo foi tirado. Então, duas pernas. Então, as pessoas estão necessitadas, nesse momento, de extravasar isso, colocar para fora. Porque se guardar isso, vai dar problema mais lá na frente. Então, é um ato de solidariedade, né? Você ajudar as pessoas agora, emprestar os seus ouvidos. E tem grupos de psicólogos já fazendo esse trabalho voluntário e todos nós podemos fazê-lo, né? Tenha paciência com as pessoas, observe o comportamento de cada um, seja solidário e seja solidário a nossa live aqui também, Com certeza, com porque certeza. esse MAC Dia Feliz, eu não sei como é que vai ser agora, se vai acontecer, se não vai acontecer. Você tem alguma informação sobre isso? Ele vai acontecer, mas não vai ser em agosto, né? Muito Aham, provavelmente vai ser mais para o final do ano, porque o Mac Dia uhum, Feliz, ele não acontece só no dia, né? Na verdade, é uma preparação que você faz, com antecedência. Então, mesmo que a gente amanhã, descobriu-se a cura, não tem mais coronavírus. A gente não teria tempo hábil de fazer o Mac Dia Feliz em agosto, né? Que envolve voluntários. Aqui no Rio aham. são mais de 2.000 voluntários que Olha que trabalham no legal, dia. rapaz. E aí envolve todo um trabalho de marketing, de mídia, de espaço Uhum. publicitário, de divulgação. E a gente não teria um tempo para poder fazer um excelente trabalho que a gente faz no dia. Então, muito provavelmente deve ser lá para outubro, novembro, para a gente poder ter esse tempo de trabalho, né? Para acontecer e fazer aquela festa maravilhosa que a gente faz. A Uhum. gente é uma celebração da vida, que a gente sempre comenta isso, né? E eu sei que tem muita gente que às vezes não gosta do sanduíche, mas foi como você falou, é um ato de amor, né? É aquele Exatamente, momento em que a gente exatamente. tem para poder retribuir. Se você de repente não gosta, Dá para compra e dá para alguém. aquela pessoa, dá para alguém. Então, isso é muito importante. E você tocou num ponto legal, Renê. Na quinta-feira, a gente conversou com uma psicóloga, terapeuta, ela é até voluntária da casa, e ela fala justamente que nesse momento que a gente está vivendo é um luto. Né? O luto não é porque você perdeu alguém, mas o luto é quando você deixa de ter algo. Né? E você Uhum, falou muito bem, exatamente. esse período que a gente perdeu, o social, né? A gente está sem isso, e a gente vai passar por aqueles 5 estágios do luto. E quando você fala que a gente precisa ter realmente atenção nas pessoas, ter um pouco de mais de paciência, né? A solidariedade foi como você falou, não é só doar o dinheiro. A Não, não, solidariedade é você ouvir mais, e ainda mais dentro de casa. Imagina 4 exatamente dentro pessoas, de casa. né, que têm vidas completamente ativas, vai para o colégio, vai para o trabalho, ou outro trabalho, que você falou, aquele momento gostoso da saudade, né? Uhum. Não tem. Então você tem que ser solidário. Se de repente o outro ficar irritado, você se resguardar, não responder, né? Então a solidariedade é realmente esse campo muito maior do que simplesmente dar dinheiro. Lógico que dar o Não, dinheiro é é importante, necessário.
É para você fundamental. seguir os projetos, né? Uhum. Mas esse ombro amigo, eu até falei antes de você entrar, quem não puder doar, se puder divulgar o nosso trabalho, esse bate-papo que a gente está fazendo aí, conversar com as pessoas, levar, porque a gente precisa também de informações, coisas boas, né? Uhum. E uma coisa que você falou, que eu sempre levo, né? Que tem um amigo nosso lá, o Felipe, nosso embaixador, ele fala que os bons são maiorias. Eu acho que o momento é esse, Renê. Uhum. Da gente estar Uhum. conectando as Mas os pessoas bons são boas. silenciosos. É isso aí, Os esse é o bons, problema. o Martin É Luther esse o King dizia problema. isso, o que me incomoda não é o Justamente. barulho dos maus, mas o silêncio dos Silêncio dos bons. bons. Que nós Porque somos maioria. muito, muito, não tenha dúvida. A confraria do bem é muito maior do que qualquer outra. Eu sempre digo isso, entendeu? E nós temos que ter essa noção de que nós podemos fazer muito mais do que a gente imagina. Todas as revoluções no mundo começaram com uma cabeça, um pensante Uhum, que foi contagiando, contagiando e fez isso. Você pega Gandhi, né? Ainda uhum, ontem, antes de ontem, eu vi o filme Vice-Rei, vale a pena. É sobre a uhum, independência da Índia, muito legal. E Gandhi, né? Sem fazer barulho, sem bater, tem um livro do neto dele chamado A Virtude da Raiva. E esse livro eu aconselho para qualquer um, muito legal. E aí o neto, o Nehru Gandhi, pergunta ao Gandhi, né? Vovô, você sente raiva? Ele disse, você nem imagina o quanto. Vovô, mas eu nunca vi você manifestando raiva. Eu transformo ela toda em energia. Porque os sentimentos que você tem de medo, de tristeza, de alegria, de amor, de raiva, todos você pode transformar em energia positiva. É só você canalizar. Porque é. isso Você tudo faz essa é um, filtragem, né? é um gerador de energia. E ele dizia: eu sempre transformo em energia, porque eu tenho que vencer quem está me fazendo sentir raiva. E é muito legal, né? Que no filme ele abre mão. O Gandhi era um grande líder da Índia, e para conciliar com os muçulmanos, ele disse assim: faça com que o primeiro programa de governo seja dos muçulmanos. Ele abre mão em nome de uma harmonia, né? E depois Uhum. não há harmonia do outro lado, né? Não houve dos hindus, aí não houve harmonia do outro lado, e aí criaram o Paquistão, né? E aí quem estava no lado que virou Paquistão, que não era muçulmano, teve que vir para cá, quem era muçulmano teve que ir para lá, e nisso foram mais de 1 milhão de mortes de fome nesse deslocamento horrível, né? Mas ele sempre mantendo aquela tranquilidade, né? Você pode ver Martin Luther King, né? Como é que ele consegue transformar e fazer com que a voz dos negros seja ouvida, Ouvida, né? né? Seja ouvida, porque isso é o que todo mundo quer, ter a voz. E para que alguém tenha voz, é preciso que tenha ouvidos. Por isso nós falamos, seja solidário, empreste Uhum. o seu ouvido, tenha paciência, né? Eu Isso, tenho até isso. uma história Pode muito falar. legal, porque eu sou casado há 44 anos com a mesma mulher, completei dia 15 agora 44, e eu aprendi naquele Homens são de, Mulheres são de Marte, Homens são de Vênus, é um livrozinho Água com Açúcar, mas ali Aham. tem um negócio muito legal que eu aprendi. E aí diz o seguinte: a mulher ela tem que verbalizar. O homem entra no sótão para resolver o seu problema. Então, homens, emprestem os seus ouvidos para as suas mulheres. Elas às vezes não querem que você resolva, né? Você chega e encontra com ela, ou ela chegou do trabalho, ou você chegou do trabalho, depende, hoje em dia todo mundo trabalha, né? Se encontraram e ela começa. Tá, 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 tá. E aí eu dizia assim: não é possível que a minha mulher quer que eu resolva o problema agora. Eu viajando muito por causa de futebol, né? A gente passava 15, 20 dias fora. Eu chegava e tá, 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 tá. E aquilo até que eu entendi. Ela não quer que eu resolva nada. Ela quer simplesmente verbalizar. Ao Uhum. verbalizar, ela encontra as respostas. E o inverso é totalmente diferente. Que o homem chega e a mulher pergunta para você, né? Marquinhos,
Está com algum problema? Não, não tenho problema nenhum. Está tudo ótimo. Não, mas eu estou vendo que você tem um problema. Não tenho nada. Você quer entrar dentro do sótão, você vai amadurecer todos. Depois que você tiver resolvido, você sai dali. Então, Aham. são dois universos completamente diferentes psicológicos e é preciso ter esse ajuste. Então, homens, emprestem o seu ouvido. Mulheres, reduzam um pouco a sua necessidade de verbalizar. Esse momento, cada um dá uma. Tem que ter essa química, né? Tem que ter essa química. E você falou uma coisa interessante, né? Desses líderes, eles começam com uma cabeça, mas assim, as pessoas que o cercam, né, são pessoas que também que influenciam muito positivamente, né? E a gente precisa dessa equipe, né, como no futebol, se nós não tivermos pessoas pensando, às vezes nem não é pensando igual, às vezes é legal ter pessoas pensando Unanimidade é diferente. burrice. Justamente, né? Mas assim, o pensamento pode ser diferente, mas e até gerar conflito. O conflito é positivo, né? Porque faz tirar você daquela zona de conforto. Mas pessoas de boas índoles, pessoas com pensamento do bem, Se né? Não é você porque eu quer penso voar, diferente. junte-se às águias, não às galinhas. Justamente, Esse é né? o primeiro ponto. Isso não quer dizer que as águias todas vão ter que, obrigatoriamente, pensar igual. Isso é uma grande falácia dos líderes. Eu mandei aquele Sim, embora porque ele não pensa igual a mim. Ainda bem que pelo ele não pensa contrário, igual a mim. Né? é, O Dom Helder Câmara dizia: quem discorda de mim não é meu inimigo, me completa. Toda vez que justamente. eu apresento uma ideia e você traz alguma coisa para essa ideia, concordando ou discordando, nós estamos expandindo essa ideia. Então, as discussões servem para você expandir, melhorar os processos, melhorar os projetos. É absolutamente necessário. As minhas reuniões de comissão técnica, eu sempre escolhi as minhas comissões técnicas com pessoas muito diferentes, Uhum. absolutamente diferentes. E, às vezes, eu estimulava os pequenos conflitos em reuniões e ficava só olhando. Eu digo, eles vão ter que se acertar uma hora. Ou eu vou bater na mesa e vou Aham. decidir. Então, era muito legal ver cada um crescendo, né? Porque as pessoas vão crescendo. E tem líderes que querem seguidores, tá? Eu não quero seguidor, eu quero Uhum. companheiros, parceiros que pertençam àquilo ali. Agora, se você quer seguidor, ele tem que fazer assim para você o tempo todo, tá bem, tá Isso bem. vem natural. Quando você é um bom líder, né, Renê, a coisa vem naturalmente. Você vai um outro exemplo de líder também, independente da religião, se você for ver, é Jesus Cristo, né, que quando Uhum. montou os apóstolos dele, também eram Totalmente. pessoas completamente diferentes, Nossa Senhora, entendeu? os E piores. os Os piores, né? Mas piores. ele identificava assim, não, mas esse tem uma importância porque ele vai fazer isso, esse faz aquilo. Então ele montou, Se ele viu o que tinha de completavam. melhor na pessoa, né? Isso. Tinha um Então, pensante, independente. um guerreiro, tinha o outro que entendia de finanças, e assim foi misturando todo mundo. E Ele segue, né? sempre, sem ver o lado da religião, você vendo ele como um líder, né? Também Uhum. pessoa de fala mansa, de boas colocações, montou uma equipe, né, que até hoje você vê, tem mais de 2.000 anos que ele ainda é lembrado, né? Os princípios Então, deles estão os- valendo sempre. estão valendo, Sempre. né? Então, Sempre. eu acho que esse realmente é o verdadeiro líder e a questão da solidariedade, né? Era um cara, pessoa que ouvia, né, os Uhum. outros, né? E quando você sabe ouvir, a pessoa que sabe ouvir, ele tem o dom também da palavra. Na hora que ele fala, vou respeitar essa pessoa porque essa pessoa me ouviu na hora que eu precisava. Agora deixa eu escutá-lo, né? Então eu Uma acho delas que é dizia um esse. negócio, uma delas dizia um negócio muito legal. O bom líder, ele senta numa reunião em círculo. Por que ele Uhum, dizia isso? Porque na reunião, se você tiver a cabeceira, ali já está conotação de que esse que estão sentados aqui na cabeceira são melhores do que esses aqui. Se você está uhum, em círculo, é todo mundo igual. Você iguala, porque o círculo não tem início, não tem meio, não tem fim. Ele é uma coisa. Daí você tem aliança, né? Aliança que uhum. sela o casamento é exatamente por isso. Não tem início, não tem meio, não tem fim, É né? infinito, né? E Não ela é de fica. ouro porque é o metal mais nobre, né? Então, Uhum, isso tem essa importância. Ele dizia mais uma coisa: o líder que seja o último a falar. Que seja o último a uhum, falar. E isso é fundamental, cara, que você permite que as pessoas se sintam pertencentes. Isso é uma técnica da psicologia positiva
em que ele faz você se sentir pertencente. Você imagine nessa conversa nossa aqui, se só eu falasse, ou se Uhum. só você falasse, como é que um e o outro nós iríamos nos sentir? Pô, o cara é dele, né? O negócio é todo dele. Não, isso aqui é uma conversa, né? É Uhum. óbvio que quando você vai dar uma palestra, como Uma palestra. eu dou por aí muitas, é óbvio que você vai ter um destaque maior, você tem que ficar até numa posição maior, mas se você for inteligente, você vai começar a colocar as pessoas. E como é que você coloca as pessoas? É fazendo com que você tenha esse gerenciamento, né, de que todos vão se sentir importantes, né? Todos têm que se sentir importantes. Então, o que eu falo não tem que ser uma coisa assim chapada. Tem que ser uma coisa que vai lá e volta, vai lá e volta. Isso é liderança, entendeu? Isso é Uhum. liderança. E é o que está faltando muito nos dias de hoje. A gente, eu acho que, e é por isso que os milênios estão aí sofrendo muito, porque eles não têm grandes lideranças e lideranças positivas como nós tínhamos, né? Eu estou com 67 anos, eu vi grandes líderes, né? Caras que mexiam com a gente. E hoje em dia, os líderes que aparecem são tão rápidos, né? O cara aparece e desaparece. Tudo líder vagalume, né? Que se Uhum. acende e se apaga porque não tem essência, não tem princípios. Então, Agora você acha, Renê, sem querer te cortar, aliás, é uma outra coisa, a gente está falando em líder, só para falar que o nosso grande amigo Juan está aqui, nosso capitão, mandou um Uhum. abraço para você. Ah, Juan, nosso. esses são cara, rapaz. Olha, o Juan, eu conheço o Juan muito cedo, né? No Flamengo. Ele estava no Flamengo, estava subindo o Juan, Reinaldo, Atirso. E eu não sei se o Juan foi o primeiro contrato profissional, fui eu que fiz para ele quando eu trabalhei de executivo no Flamengo. Não me lembro disso. Mas o que eu admiro no Juan é que ele nunca mudou. O fantástico dele é que ele passou todas as fases dele e conseguiu se manter sendo a mesma pessoa. Óbvio, com muito mais experiência, com muito mais conteúdo, com mais personalidade, mas o comportamento do Juan foi uma coisa assim. É fantástico esse cara. E eu É, estive com ele uma vez, com os filhos dele, e vou te contar: os filhos serão iguais. Serão ah, iguais. com certeza. O Miguel, mais novo, é uma figuraça, né? E ele tem agora o mais velho, está indo para ser goleiro, né? Para Uhum. sofrimento do pai, que também é uma pessoa, é um garoto pô, super do bem. É, e também tem a esposa, Monique, que também é sensacional, né? E, Também, essa, e, também. e é a base, né, o Renê, porque você vê, é a família, né? Eu Você vê. jogava bola com o pai da Monique. Ele Ah, era o que jogava. fazia lá do Paulinho Figueiredo a pelada nossa. O cara é fantástico. Também super do bem. Ele É, super, cara, gente super do bem, gente fina, bacana. Então ele tá sempre conosco aí, né? O Juan é nosso ídolo, né? para Mas você dar tava falando um voo, as negócio. águias se juntam, né? Se juntam, pois é. Você estava falando uma coisa dos líderes, né? Dos líderes vagalume. Você não acha, Arnê, que de repente também hoje em dia a informação ela vem muito rápida, né? A gente Uhum. está bombardeado todos os dias de informação. Você não acha que de repente assim a gente está deixando passar às vezes uma pessoa, um líder bacana, porque tem tanta fake news, tem tanta informação errada que às vezes a gente não consegue se prender a uma pessoa do bem realmente, poxa, essa pessoa a gente teria que ouvir a voz dele. Mas isso é questão de exercício teu, né? As É. opções são muitas. E aí você vai. Eu, por exemplo, nasci em Cavalcante, né? Cavalcante é um subúrbio do Rio de Janeiro. Eu acredito que tem a gente fora do Rio nos ouvindo. É um subúrbio do Rio de Janeiro. E eu sempre brinco o seguinte: se um morro tem pé, eu nasci no pé do morro. Porque da minha casa, cinco casas depois, vinha o Morro da Primavera e o Morro do Sereno. E ali, a minha convivência era com todo mundo ali. Então imagina, né? Eu baixinho, por ali eu Uhum. tinha que brigar todo dia. Eu tinha que brigar todo dia porque eu não aceitava
entrar nas coisas que queriam que eu entrasse. Eu, com Uhum. 15 anos, eu já jogava no primeiro time do bairro. E aí, Aham. rapaz, eu tenho uma história, e aí, por que que eu digo que os filhos do Juan provavelmente, quase com certeza, serão exatamente igual ao Juan? Você nunca pode dizer mas provavelmente serão. Porque tinha um pai, e eu tenho histórias do meu pai fantásticas, porque ele foi me fazendo a tomar essa capacidade de decidir o que que eu quero, quem eu quero seguir. Então, essas quantidades de gente que você tem de ouvir, você tem que ter a capacidade de discernir aonde você quer chegar. Porque se você não definir para onde você quer ir, qualquer lugar é bom. Qualquer lugar é bom, né? E você vai Uhum. ter as dificuldades do caminho. Eu uma vez eu achei um pacotinho, não me lembro quanto era de dinheiro. Meu pai me lembrou esses dias. Eu fiz uma gravação com ele, ele lembrou. Você lembra daquele dinheiro que você achou e chegou em casa todo feliz da vida? Eu disse, pai, não lembrava mais. Ele, pois é. Aí ele me contou a história. Eu cheguei com um embrulhinho de dinheiro em casa, feliz. Meu pai perguntou, que dinheiro é esse, filho? Eu disse para ele, pai, achei meu dia de sorte. Ele disse, não, não é seu dia de sorte porque você pegou. Você tem que deixar esse dinheiro de volta onde você achou. Pode ser que a pessoa volte. Mas, pai, e se outra pessoa passar lá e pegar? E disse, não é problema nosso, filho. Problema, justamente. Não é problema nosso. Ele me fez, fui lá, voltei com ele. Um dia minha irmã chegou em casa e na esquina da rua que eu morava, perto do em cima da hora, tinha um armazém. Minha irmã chegou com duas batatas, a irmã mais velha. E chegou lá, meu pai, o que que é isso, filho? Pai, peguei duas batatas ali, ninguém viu. Ele disse, ninguém viu, filha. Ele pegou a mim, a Ana, ao Roberto, a Regina, e fomos os cinco lá. Nós somos 12. E na época nós éramos cinco ainda. E fomos lá, ele chamou o dono, seu Manuel, por favor, vem aqui. Ruth, faça isso. E ela teve que entregar as duas batatas e pedir desculpas, porque não era dele, não era Uhum. nossa, entendeu? Então eu fui muito cedo, ele foi mostrando para mim onde você quer ir, aonde você quer ir. E para onde nós queremos ir nunca é o caminho mais fácil, Nunca. mas é o caminho mais certo. Pode ter Justamente. certeza que é o caminho mais certo. Os Porque são os caminhos fáceis, aprendizados, né, Renê? O caminho exatamente. fácil você não aprende, né? O caminho fácil te leva a algumas facilidades e a vida não é fácil, né? Não. Jesus Cristo, quando perguntado, disse: na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele podia ter dito assim: olha, eu estou criando esse planeta tudo, estou criando tudo, você vai ter tudo o que você quiser. Quando ele quis, não quiseram, que foi Adão e Eva, né? Então tá bom, Aham. na vida tereis aflição. Resolvam-se aí, eu estou aqui olhando para vocês. Então, não tem facilidade, não. É caminho. E eu tive que, muito cedo, definir que eu queria sair de Cavalcante. Meu pai continua morando em Cavalcante. Eu vou lá, ele é feliz da vida, mas eu queria sair de Cavalcante porque eu tinha isso. E aí você tem que pagar o preço pelo que você quer. Não foi fácil. Não foi fácil. Jogar no time do bairro, ter todas as facilidades que nós tínhamos, ter as roupas que o pessoal usava sem poder usar, mas eles conseguiam fazer uns pequenos furtos, que era muito fácil fazer, e eu não tinha. Então, ano passado, o pastor inaugurou em cima do morro, lá em cima mesmo, no Morro da Primavera, ele inaugurou uma quadra. Ligou para minha irmã, que cuida do meu pai, e pediu que se eu podia ir lá inaugurar a quadra. Eu estava no Botafogo nessa época. Eu disse, claro que vou. A Regina disse, então vai ter alguém. Não quero ninguém. Eu vou subir sozinho. Não quero ninguém. Eu hoje não tenho mais carro. Eu acho que é vantagem alugar hoje, não tenho mais carro. Mas eu tinha uma Mercedes-Benz. E fui com ela. Abri os vidros, óbvio. Para você subir, tu tem que abrir os vidros e as pessoas te verem e tal. Aí, botei o carro lá em cima. E aí chegou todo mundo lá, foi uma festa. E na hora que eu inaugurei a quadra lá, eu pedi para os garotos todos, muita criança, muita. Eu disse, virem e olhem aquele carro. Aquele carro é meu.
Aquele carro é meu. E eu não vim aqui para exibir para vocês. Eu vim aqui para dizer para vocês o seguinte: é possível você ter aquele carro sem fazer nada errado. Fazer nada errado. Agora, não é fácil. É muito difícil você resistir. Porque, cara, são muitas facilidades que você tem. Então, aproveitando e transferindo para esse momento agora, nós, quando sairmos desse período, nós vamos ter muitas dificuldades, e vamos ter algumas facilidades. Aí a gente vai ter que definir o que a gente quer. E o que você está falando, a gente sempre está ouvindo falar, né, no novo normal. Eu acho que quem está esperando voltar, passar por esse período e achar que vai ser igual ao passado, está errado, assim, vai ficar para trás. Porque, primeiro, né, como você falou, vamos ter novas dificuldades, coisas que a gente não está esperando, né? E temos a novidade boa, que acho que é o que esse momento que a gente está fazendo refletir o que a gente está fazendo na troca agora, que é a solidariedade. Então o mundo ele vai ser mais solidário e eu acho que é o momento quando a gente começou a falar lá no início dos bons da gente. Esse é o nosso momento. É o momento da gente demonstrar que é a nossa força. Não é porque nós falamos baixo que nós não somos fortes. Esse é o momento que a gente tem para poder levar a nossa palavra e o que você falou. Também o outro lado tem que escolher. Tem que fazer tem que fazer a escolha, né? E que a gente possa, assim, vamos montar nossas metas, o que a gente quer, como você também disse, né? Porque se eu não souber para onde eu vou, se eu não estabelecer uma meta, isso em qualquer coisa, seja no futebol, seja no seu trabalho, seja na sua casa, o que eu quero daqui a 1, 2, 3, 5, 10 anos, onde eu quero estar? Como você falou, essa Mercedes que eu tenho hoje aqui, como é que eu cheguei nessa Mercedes? Foram fazendo coisas boas, e é possível. E aproveitando esse gancho de bons exemplos aqui, que já estão me fulminando aqui, estão pedindo, que eu tenho que ler também as perguntas de vez em quando aqui. A dona Sônia, nossa presidente, está acompanhando, né? Fez o convite, está achando maravilhosa esse bate-papo, né? A sua história. Pediu para que, quando a gente acabar esse período de pandemia, que você possa lá na casa dar uma palestra, né? Falar um pouco dessa sua história, que é um exemplo, né? Porque é muito interessante para as mães que estão lá, para os pais, para as crianças, né? E também para os voluntários, para os nossos funcionários, que é um exemplo de vida. Muito obrigado mais uma vez aí pela sua experiência, sua inteligência, né? E essa visão que é bacana, né? Existe um detalhe importante, né? Que eu sempre classifico entre ambição e ganância. Isso é muito bom falar, porque a Bíblia várias vezes fala em ambição, que nós não podemos ter ambição, estar satisfeito com o que temos, perfeito, eu concordo plenamente, estar satisfeito com o que eu tenho. Mas, se Deus me deu um talento, se Ele me deu capacidade, né, de ser mais produtivo, né, de performar com excelência e, em função disso, ter melhores resultados, eu não posso esconder esse meu talento. Isso não é humildade, isso é falsa modéstia. Eu não sou bom, eu tenho que ficar quieto. Isso causa até uma crença limitante, né? Você fica se bloqueando. Eu tive um cara que eu fazia mentoria com ele, e que ele, toda vez que começava a ganhar dinheiro, ele perdia. Ganhava dinheiro, perdia. Ganhava dinheiro, perdia. E aí, um dia, ele veio trabalhar comigo. Numa pergunta, eu disse, vamos conversar. E aí descobrimos o seguinte, ele sempre ouviu que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Então, toda vez que, pelo talento dele, pela capacidade dele, ele conseguia ganhar dinheiro, ele se sentia culpado e começava a perder dinheiro. Não é isso que ele falou. Se ele me deu um talento e para que eu tenha ambição. Ambição é uma coisa extremamente positiva. Ambição é eu sonhar com alguma coisa que eu tenho capacidade, vou me esforçar e vou ser merecedor daquilo. Então, aquilo é ambição, é coisa positiva. O que é ganância? Ganância, eu não tenho condições para ter aquilo, não tenho competência, não vou me esforçar, não vou ser merecedor e vou conseguir com meios ilícitos. Sem escrúpulos nenhum. Isso é ganância. Ambição, não. E na ambição,
eu estou satisfeito com o que tenho, mas eu sei que eu posso mais, porque eu posso fazer o meu melhor cada dia melhor. Então, se eu tenho capacidade, a gente não usa 10% do nosso cérebro. Se a gente não usa isso, olha a capacidade que nós temos de ir aonde? Uhum. Muito longe. Todos nós temos capacidade de ir muito longe. O que é preciso é que você, né, tem uma coisazinha que a gente fala em administração, e eu gosto muito e uso no futebol, que é conhecimento, habilidade e atitude. A gente chama de chá. O chá da administração, em qualquer setor da vida, é isso. Conhecimento, saber o que eu preciso saber para fazer o que eu quero fazer. Então, eu tenho que saber. E depois, o H do chá é habilidade. Ter competência para realizar aquilo que eu preciso fazer com o que eu já sei. E depois, atitude, é o que eu chamo de tira a bunda da cadeira, meu filho. Vai lá e faz. Eu conheço muita gente que tem muito conhecimento, tem muita habilidade e é fracassado. Porque ele só fala do que ele conhece e das habilidades que ele tem na sexta, no sábado e no domingo. No jantar, na mesa do bar, no churrasco, na segunda-feira. Ele não coloca nada em ação. É um Prática, né? fracassado. Não tem essa proatividade, né? Não tem, não tem. E pegando esse teu gancho, o René, que você estava falando, né? Teve uma pessoa que fez o comentário, a Sami, acho que é Sami, ele está lá em cima, que ela teve o filho dela que jogou nos juniores e não foi à frente, e outras crianças que iam pelo lado errado conseguiram chegar aos profissionais, né? Uhum. Eu acho que é um pouco esses ensinamentos sobre o que a gente está conversando, que os clubes hoje em dia, de repente, eu vejo que alguns estão começando a mudar, né? Ter essa visão introduzindo a psicologia, né? Mas ainda tem. E aí, o que você diria, assim, de repente, para essa mãe que está, de repente, por esse comentário, está sofrendo, né? De repente, viu que o filho poderia e não foi em detrimento de outros que usaram, como você falou, da ganância, né, que de repente não tinha essa habilidade para poder chegar. Não sei se é esse o caso, não sei o que eles É. fizeram para chegar lá, não sei qual foi o caso. É muito difícil a gente fazer um julgamento sem saber todos os detalhes, né? Porque uma coisa é a história, outra coisa é o fato, né? Uhum. Você vem e me conta alguma coisa, é a sua percepção. Eu tenho que ver qual é o fato mesmo, o que aconteceu, né? Não sei te dizer. Pelo que parece, ele fez tudo direitinho, tinha muito talento e não foi. E o outro não tinha talento e foi protegido e foi. Essas histórias a gente tem que ter muito cuidado, porque nem sempre são absolutamente essa realidade. Às vezes Uhum. o menino não foi, é um menino super sensacional, mas que quando pega o talento dele a ser desenvolvido não é tão grande como o outro, né? Não é Pode, tão grande. pode cair onde você falou, né? Ele ter as três, não tá faltando uma Está habilidade faltando ali, de repente, isso, uma proatividade, né? falta alguma coisa, faltou alguma Aham. coisa, entendeu? Os clubes hoje estão muito diferentes do que eram, né? Eu ainda Uhum. hoje fiz uma mentoria com um jogador profissional e aí a gente falou de produtividade, falou de performance, falou de habilidade, falou de motivação. O que que isso e como isso se encaixa? Que a pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte: quando você é barrado, não vai para o banco ou fica no banco, como é que você sente? Eu sinto muita raiva, fico muito insatisfeito. Eu disse, legal, e o que você faz? E eu fiz com dois, né, em horários separados, mesma coisa. Então, um disse para mim assim, eu fico treinando como sempre, mas muito aborrecido, muito aborrecido. Aí perguntei o outro, ele disse, eu às vezes passo a dormir errado, comer errado, treino de má vontade, não faço nada isso direito. Eu disse, isso é insatisfação negativa. Agora, você pode ter a insatisfação positiva. Qual é a insatisfação positiva? Eu quero jogar. O meu objetivo é explodir. Eu vou até lá em cima. E se eu não treino, se eu não me motivo, não tenho desejo ardente, eu não estou querendo tanto como eu queria, eu vou embora. Eu vou acabar não indo. Então,
Às vezes você pega um camarada que nem tem tanto talento, tanta habilidade, mas o esforço dele, a dedicação dele, a vontade dele, e o Juan pode te dar N exemplos de jogadores extremamente talentosos que não foram. Porque a dedicação deles, baixíssima. Eles acham que a vida, deixa a vida me levar, vida Uhum. leva eu. Entendeu? E a vida A não é gente tem. assim. E também, como você disse, às vezes a gente cria um certo preconceito, como você falou, eu não fui em detrimento porque o outro é amigo de fulano, de ciclano, e aí você cria essa imagem dentro de você que não te motiva, que te Claro, faz desmotivar, e de repente não é isso, de repente naquele momento você não foi bem, naquele momento você não executou a tua tarefa, e o clube quer testar um outro jogador, e você tem que estar pronto, você tem que demonstrar. Eu falo isso porque aqui em casa eu tenho meu filho, ele está indo quer ser jogador de futebol, e ele passa por essas fases, e a gente fala com ele, cara, olha só, bancou, você não vai ser titular sempre, cara. não, Entendeu? eu passei na Então, o que que. Jamaica, cara. O meu melhor jogador na Jamaica, os 6 últimos jogos, nós jogamos 20 jogos para classificar a Jamaica. Os 6 últimos jogos eu cortei o meu melhor jogador, porque ele achava que ele, pelo talento dele, e ele era muito bom, jogaria até no Brasil. Ele achou que tá tudo bem, não tá tudo bem, meu filho. Se você não fizer cada dia do seu melhor, melhor, não tem evolução. Os outros vão acabar te passando. E aí eu Uhum. tirei ele fora da seleção porque eu senti que eu não iria classificar com ele. Porque ele estabeleceu um limite para ele e ele não saía daquele limite, era muito bom. Mas os outros mantinham a distância dele. É preciso que ele melhorasse para que os outros subissem. Aí eu ia ter Você mais precisava, qualidade. e Ele você passou. precisava dessa Sabe evolução aquele, dele, né? sabe aquele carro de Fórmula 1? E o Ayrton Senna até dizia o seguinte: chegar é fácil, passar é difícil. Passar, Ele fica como aquele cara na frente e vai limitando né, o nível de todo mundo. Meu filho, se você não crescer, os outros não vão crescer. E o Né? líder precisa disso, né? Se O ele é o melhor do líder time, precisa ele disso. precisa crescer para que os outros cresçam, né? Para que senão o gap sempre vai ser o mesmo, né? E, Uhum. e, e você precisa desse disparado para aquela galera que está subindo chegar, e aí você Olha, me tem veio um nome, me veio um nome aqui, ó, a Dani Andrade está me dando aqui o Jordan, e aí eu ia falar dele agora, porque Aham. o Phil Jackson, quando chega no Chicago Bulls, pergunta para o Jordan, que é o melhor jogador do mundo. Ele engasga, ele diz assim: você vai dizer que é o Magic Johnson porque ele já foi campeão da NBA, e você nunca foi. Também com os meus jogadores que eu tenho, ele disse: bingo, é isso, você está aqui, os outros estão aqui, você não está puxando eles. Aham. Vamos jogar você mais para cima e vamos puxar ele, o nível. Aí criaram um triângulo ofensivo que cada um podia a qualquer hora encestar, não era só ele que tinha a última Uhum. bola nem nada. Óbvio que quase sempre era ele, mas não era obrigatoriamente, teria que ser ele. Pronto. Aí a história contou, né? 5 títulos Pois direto, é. E aí o melhor do mundo. aí ele explode porque o time todo cresceu, né? Exatamente isso, entendeu? E tem agora uma série dele que está no Netflix, Tá eu dando já. uma confusão danada, que ele falou do Scott Pippen, falou de outros, os caras estão aborrecidos com ele. Então, mas tirando essas polêmicas, né, eu acho que é um exemplo você poder. É muito bacana. Eu aconselho. Meu filho viu toda a série. Estou começando a ver agora. É bem legal de ver. Tem suas polêmicas, né? Mas eu Claro, acho que até que sempre vai sempre ter. vai ter. É. Acho que na nossa vida, né, tirando polêmicas, são as dificuldades Uhum. que você disse que a gente vai passar, né? E precisa passar Desafios, porque eu gosto são de colocar desafios. As pessoas perfeito, costumam dizer os perfeita colocação. problemas. Problema é uma coisa que a gente acha que não tem solução. E desafio é alguma coisa que me empuxa, que me empurra, que me desafio. E eu vou, e principalmente quem é esportista, né, adora desafio, né? Jogou porrinha, peteca, cara ou coroa, para ou ímpar, o cara quer ganhar, não tem Quer jeito, ganhar de qualquer quer maneira, né? ganhar. Esse desafio, o Renê, para você, assim, qual foi o maior desafio que você teve? Né? Sei que são vários momentos, né? Você teve agora um desafio agora que foi passar pelo coronavírus, né? Graças a Deus Isso. foi bem Aqui, ó, assim.
É É a aqui. mente, justamente. Eu vi você Não, comentando que assim, não vai minimizo, derrubar. eu não minimizo o vírus, eu não minimizo. Tem pessoas que têm comorbidades e aí vai ser mais difícil. Agora, Aham. é muito mental, é muito mental. Entre no seu quarto, se isole e trabalhe com a sua cabeça, porque senão tua imunidade vai lá embaixo, ele te pega mesmo. E qual foi, assim, da sua vida o maior desafio, assim, que teve vários, né? Assim, o Marquinhos acabou de colocar aqui que a gente tem papo aí para mais de 5 lives aí, né? Uhum. Que tem, são histórias maravilhosas. Mas qual foi assim, o teu desafio, assim, que marcou? Eu sei que você teve 2 livros que você Eu escreveu. tenho vários, mas eu estou até agora. Comecei, a Jamaica pediu que eu escrevesse o livro, né? Então eu estou Aham, mergulhado em caixotes ali com coisas da Jamaica. A Jamaica foi muito difícil porque não era modificar somente a filosofia de jogar, que foi a primeira coisa que eu tive que fazer. Eu não fui lá modificar o país, não, eu tinha a forma. Nunca num ônibus nosso tocou uma música brasileira. Zero. uhum, Só se eles colocassem. O que cantava lá era o reggae, porque é a cultura deles. Né? Mas a gente teve que mudar muita coisa, né? Porque o primeiro jogo que eu vi lá não tinha alambrado, era uma corda no campo. Alguém ficava atrás da corda? Óbvio que não, todo mundo lá. Então o time uhum, atacava para lá, o pessoal entrava dentro do campo, via, atacava para cá e saía do campo. Então, exatamente como você via nas peladas aqui, os campos uhum. de pelada. Então, teve essa dificuldade. Eu tive que dizer para ele o seguinte: ó, 2 vendedores de sapatos do Brasil foram mandados para a China há muitos anos. O primeiro, no primeiro dia, disse: está maluco, aqui ninguém usa sapato, vamos embora. O segundo fez uma pesquisa e disse: chefe, você é um gênio. Você me mandou para onde ninguém usa sapato Ninguém. ainda, mas eu vou vender. Aham. E eu disse isso: aqui ninguém joga futebol como deve jogar, mas eu vou ensinar. E aí Walt foi. Disney, o Hein? Walt Disney falava isso, né? O Walt Disney diz que ele prefere o impossível porque lá a concorrência é menor, né? Menor, claro, todo mundo dizia, e todo mundo. E depois que você consegue, eles vão dizer assim: que sorte, aquele Ah, cara é um também, né? sorte. É. Pô, o que eu perdi muito. Eu trouxe a Jamaica para o Brasil e 18 jogos nós fizemos, nós perdemos 17. 5-0, 6-0, 7-0, 4. E aí eu marquei o último jogo, chamei o cara e disse: ó, marca um jogo no interior de Minas Gerais, um time de fábrica, a gente bota no final FC, Futebol Clube, ninguém vai saber qual é, marca o jogo domingo, 8 horas da manhã, começa o jogo e o juiz nós vamos levar. Empatamos de Aham, 1-1 aos 46 do segundo tempo. E foi 1-1 o jogo, não ganhamos. Para você ver, né? aham. Esse time dava 120 passes em 90 minutos, com 70% de passes errados, 30% certos. 30% de 120, ele dava 36 passes em 90 minutos para ganhar um jogo. Aí perdia de 7, de 8. Quando nós fizemos um jogo que quase garantiu a nossa classificação, que foi nos Estados Unidos, em Washington, D.C., nós empatamos de 1-1, nós demos 600 passes com 80% de passes. E aí tem um negocinho que eu queria deixar para quem está nos ouvindo. Quem mede, controla. Quem controla, melhora. Meça sempre o que você está fazendo na parte profissional, na sua parte. Vai medindo, vai controlando, que você vai ter a melhoria contínua. Sempre. É, o famoso PDCA, né? Você planeja, É, você acompanha, executa e depois volta para o ciclo de novo e você isso, vai tem que voltar de fazendo, né? novo. E é importante colocar isso, como você botou, Renê, que não é só pro futebol, Não, para é para sua tudo. empresa, é para Para tudo, é tudo. para tudo. Tudo. Lá no início você falou, se a gente não tiver uma meta, se a gente não tiver um caminho para Isso. onde eu quero ir, você É. vai ficar um barco à beira do mar, E vai ter. O problema, navegando. eu quero ir para São Paulo, tá legal? Estou no Rio de Janeiro, estou aqui na Barra da Tijuca, tá? Linha amarela, peguei a Via Brasil na Dutra, a Dutra fechada. Se eu não tiver a convicção, desejo ardente que eu quero ir para São Paulo, aí eu pego outro lugar, vou para. Deixa eu ir para Minas Gerais, ou sei lá, vou ao Espírito Santo, faço qualquer negócio. Mas se eu Aham. tiver um desejo ardente, eu vou começar a cortar ali por dentro de Parada de Lucas, vou pegar Nova Iguaçu, depois eu vou chegar em São Paulo. Vou E, pegar a Estrada até, Antiga. e você até vai planejar antes. Pô, peraí, será que é melhor ir Claro, de carro? Será que é melhor ir de avião? isso. Né? Você vai fazendo lá Antecipação a de sua avaliação. cenários.
Justamente, Antecipação de né? jogar. Eu vou Quanto jogar com tempo o eu levo time, de eu, carro, né? eu vou jogar com o meu time, pode ser que eu tenha um jogador expulso do meu time. Eu vou jogar com 10 contra 11. Então eu treino 10 contra 11. O Uhum. do adversário pode expulsar um, jogar com 10. Aí eu treino jogar 11 contra 10. Isso é antecipar cenário. Pode fechar a Dutra? Pode. Isso não é ser pessimista. Isso é Não. você ser exatamente um cara que planeja e antecipa cenários. Você fazer você mitigar esses erros, né, os problemas, é importante, né? Então, e às vezes alguém pode estar ouvindo assim, pô, mas os caras estão falando assim, mas não precisa ter, às vezes tem termo técnico, mas você fazendo o sonhar, né? E assim, tá bom, para eu chegar naquele sonho, como é que eu vou chegar até lá? Tem que também ter, assim, como você falou, os desafios, né? E como eu vou passar por esses desafios, né? A pessoa tem que estar muito imbuída e tem que gostar muito. Você E falou em aí sonho, é o teu. Se você pode, se você pensa pode que pode sonhar, você sonhar, pode você pode fazer. fazer, né? Ao E, Disney e aí, também. e aí tem um negócio que eu gosto muito, que eu falo sempre para os jogadores: cuidado com o que você pensa. Pode dar certo. Então, se você pensar errado, e nós vamos perder, eu vou jogar mal, cuidado, pode dar certo. Agora, Pode, se você pode pensar, acontecer isso, eu né? vou jogar bem, eu vou fazer isso, pode dar certo também. E como pensar certo e pensar errado dá o mesmo trabalho, pense certo, pô. Pense certo, né? Concentre-se no que você quer e não pense naquilo que você não quer que aconteça. Isso é pensar errado. Eu penso Uhum. naquilo que eu quero que vá acontecer. Eu tinha um cara que dizia sempre o seguinte: nunca pense que vai dar certo, porque se der errado você se decepciona. Eu digo, caramba, eu tenho que Pô, pensar que vai dar certo. E se não der certo, sempre. eu aprendo com as minhas lições. Eu aprendo com as minhas lições. Então, o, o inventor da lâmpada, caramba, me fugiu o nome dele agora. Ele dizia sempre o seguinte: é, você não vai cansar de errar. Ele diz assim: toda vez que eu erro, eu sei da onde eu não devo começar. Eu já sei o que eu não posso fazer. Entendeu? E me ajude aí, a galera aí, o inventor da lâmpada, me fugiu Eu agora. agora fugiu a cabeça. Foi Fugiu, ele Thomas teve Edison? tantas Thomas invenções. Edison? Thomas Edison, Thomas isso. Edison, né? Thomas Edison. E ele dizia: você não vai parar, não? Aí diz assim: eu já sei da onde eu não posso começar. Então, toda vez que a gente tiver alguma coisa que deu errado, é só você analisar. É para a vida ou é para a morte? Né? Eu perdi um Uhum. jogo, pode ser para a morte. Se eu não analisar o que eu fiz errado, eu vou repetir aquilo e vai ser muito ruim. Aí vai ser para a morte. Agora, se eu aprender, isso é experiência. Tem muito cara velho aí que não tem experiência, tem muito jovem que tem muita experiência, porque ele aprende o tempo todo, aprende o tempo Uhum. todo, né? E hoje em dia está tudo muito rápido, né? Tomadas de decisões têm que ser aceleradas, porque se você sonhar e não realizar, você vai ser emprego de alguém que descobriu o teu sonho, teve a coragem, você vai ser empregado dele. Né? Você sonha com alguma coisa e não coloca em prática. Daqui a pouco alguém sonha a mesma coisa, coloca e você vai ser empregado dele. E as Então, informações estão aí, né? estão muito rápidos. Se você seguir aquele princípio que nada se cria, tudo se copia, né? É sempre uma Uhum. evolução. Então, E, se você ficar com a ideia na tua cabeça e não botar no papel e não botar para frente, com certeza vai chegar alguém. E não é porque te copiou, não, é porque quantas informações nós estamos recebendo? Todo dia nós somos bombardeados de informações. Né? uhum. A ideia vai estar lá para alguém e você vai ficar para trás. E depois vai ficar chorando, vai Exatamente ficar isso. falando, pô, eu pensei nisso, por que você não falou? Projeto de excelência de vida. Fazer todo dia o meu melhor, cada vez melhor. O que eu fiz ontem, hoje eu tenho que fazer Perfeito. melhor. Tem que ser melhor. Isso é projeto de excelência, projeto de vida para todo mundo. Renê, eu estou dando uma olhada aqui porque eu também estou preocupado que o nosso papo está tão bom que estão faltando Passa rápido, né? muito rápido, 5 minutos. Eu até proponho da gente, de repente, fazer uma segunda live mais para frente, porque assim tem muita gente perguntando sobre seleção feminina, como é que foi. A gente não vai, infelizmente, a gente não vai ter tempo. É. Se você aceitar, a gente pode fazer um segundo tempo aí, outro dia,
Porque realmente é muita resenha, como o pessoal falou, é muita história boa, é uma lição de vida, é um aprendizado muito legal mesmo que a gente está passando por aqui, as pessoas estão A fazendo. seleção feminina tem muita coisa legal mesmo, muito legal. Você tem que É, empoderar, né? é, Você tem que chegar é. impactando e empoderar as pessoas para que elas Eu, tirem todas as crenças que elas tinham, né? Porque uhum. nós, imagina, você é criado, toda vez que você abrir a boca, teu pai diz assim, cala a boca, criança não tem, você não sabe de nada, eu, esse garoto não vai eu, ser nada. E, porra, como é que você eu, cresce? eu até proponho, de repente, essa live a gente até focar nessa parte do feminino, né, da Uhum, seleção feminina. Você também uhum. escreveu um livro, né, se não me engano, o dia que eles viraram, os homens viraram O dia que as mulheres viraram a eles cabeça viraram a dos cabeça homens. dos homens. A gente podia falar sobre isso porque a gente também está nesse momento do empoderamento feminino, né? Isso, claro. Eu vi que tem até uma voluntária falando, por favor, fale para as pessoas aqui em casa porque eu estou virando uma escrava, né? Eu acho bem legal, bem bacana. E assim como e o Instagram ele é mal educado, ele corta a gente, ele não quer saber. Vai Então, saber, quando como a bater ali, gente ele vai tem cortar. vai cortar. Então, eu queria, acho que falta ainda uns 2 minutos. Eu Uhum. queria agradecer mais uma vez, Renê, por esse papo maravilhoso, esse aprendizado que acho que quem esteve aqui soube aproveitar muito bem. E queria que deixasse esses minutinhos para você fazer suas considerações finais e fazer o convite para você visitar a casa, né, fazer essa palestra maravilhosa Aceito para a já, gente. pode marcar, sem problema. Uhum. E vamos marcar, se você aceitar também, um segundo tempo aí com essa parte da seleção feminina. Maior Que tem, ó, prazer. tem gente já falando que algo adorou o tema. Aham, que legal. Vamos sim, com o maior prazer. Que a gente saia rápido disso. E como você disse, importante, eu escuto todos os canais. Todos os canais. E vou montando a minha cabeça. Eu vou montando a minha cabeça. Não deixe que as pessoas, né? Porque o sapo, se você pegar o sapo, esquentar uma panela com água bem quente, quiser colocar o sapo ali dentro, ele não entra. Agora, põe a água fria, bote o sapo ali dentro, confortável, e vá aquecendo aos poucos. Você mata ele e ele vai cozinhar ali sem reclamar, sem dar um Sem pulo. reclamar. Então, não permita que as pessoas façam a sua cabeça aos poucos. Gotículas homeopáticas estão sendo colocadas em muitas situações. Nós não podemos permitir isso. Nós não somos sapos, nós somos Isso seres aí. pensantes e que temos que usar a nossa capacidade e decidir. Agora, respeitemos uns aos outros. Respeitemos uns aos outros. As pessoas estão muito nervosas, as pessoas estão querendo ser donos da verdade e ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Agora, todos nós precisamos nos